Tá me ouvindo? Muito bem, e você? Tá bom, cara. Tudo certo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, seja bem-vindo. Esse é mais um Topcast, o Topcast 04, falando sobre TI no exterior, hoje com o Richardson Williams. E hoje eu trouxe algo especial, porque eu sabia que você está nessa live, que é para Tá. representar algo muito importante. Ah, muito importante Eu tenho mesmo, um cara. truque de pelúcia. Ah, é? Para quem não sabe, este ser foi a primeira pessoa que me incluiu no mundo do Linux. Então, se eu sou um Linux maníaco, é culpa dele. Foi o quê? Década de 90, lá em 99, 2000? Sei lá. Foi. Na época a gente trabalhava junto, lembra? Depois É, a você gente chegou a viu? trabalhar junto bastante tempo. Conectiva. Você me Isso. mostrou conectiva naquela época, hein? Foi. A gente trabalhou na Conlasa, né? Lembra? E aí Oh, depois, na Conlada, é verdade. depois eu Falei, fui. vou levar o Tux só para representar o que foi dito no passado. Se você conseguir dar um ganho de microfone ou falar um pouquinho mais perto, mais alto, para Perfeito. ficar Perfeito. melhor. Tá Tá bom. bom? Beleza, Pode falar. pessoal. Vamos começar o nosso Topcast hoje. Uma alegria estar com o Ricardo aqui, é um cara que eu conheço há muito tempo. Vamos falar sobre TI no exterior. O Topcast é um podcast, webcast, videocast, o pessoal chama como quiser, da Outra Digital, que é a minha empresa. A gente fala aqui sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, o que for de mais bacana, no bate-papo descontraído para que as pessoas possam participar e entender de forma simples um pouquinho sobre esse mundo aí de tecnologia, de empreendedorismo e de outras coisas mais, tá? Hoje meu convidado, Richardson Williams, quero deixar uma salva de palmas para ele. Obrigado Exato. pela presença aí conosco. E eu começo este Topcast perguntando: quem é Richardson? Me conta um pouquinho da sua trajetória, da sua vida. Quem é você, meu amigo? Legal, cara. Como você mostrou, né? Eu já trabalho com TI há bastante tempo, né? Meus cabelos brancos aí, bastante tempo com Linux, basicamente minha carreira inteira utilizando sistema operacional Linux, ajudando meus amigos aí com os desafios que eles tinham na época, né? É, Trabalhei bastante tempo com consultoria e treinamento de Linux, na época da Utah Linux Center, saudosa Utah. E aí fui trilhando minha carreira nessa área que as pessoas não acreditavam muito, nem acreditavam muito que alguém poderia trabalhar com Linux profissionalmente, né? Então foi ali que partiu de tudo, né? Eu saí de uma empresa onde a gente trabalhava juntos lá, né? E aí eu comecei a trabalhar com Linux desde então. Então ali por volta de 2001 ali já comecei a utilizar, né? Muito em casa, fui aprendendo, aí comecei a trabalhar em empresas de Linux e aí parte do meu trabalho também era consultoria também, que foi o que me levou aí para outros lugares, né? Abriu portas para outros lugares. Bacana, bacana. E depois que você começou em outros lugares, me diz aí por onde que você passou e como é que você foi parar na China, mano? Porque todo mundo pensa assim, não, eu vou para Portugal porque a língua é a mesma. Ah, vou para os Estados Unidos para receber em dólar, vou para a Europa. Que cargas d'água você quis ir para a China ou alguém te chamou com um caminhão de dinheiro? Conta a verdade para mim. Tem até o Bruno que está acompanhando aí, ele trabalhou bastante tempo comigo na China lá. Obrigado, gente, todo mundo que está acompanhando aí. Obrigado aí Isso, pela então. presença. É, eu, eu trabalhava de consultor, de instrutor, né, na Utah. Eu fui um dos 20 primeiros certificados no Brasil Red Hat Engineer. Então, era pouquíssimas pessoas tinham esse privilégio de ser certificado Red Hat no Brasil. E eu acabei dando um treinamento para uma pessoa que virou um grande amigo meu, padrinho de casamento, né? E ele me chamou para trabalhar na China. Ele falou, cara, vamos lá, estou com um desafio gigante aqui, que é cuidar de vários data centers, montar toda a infraestrutura com Linux, né? A parte de segurança também. Então, vem para cá, vou ficar comigo aqui. Aí, em meados de 2003, ali, junho de 2003, na verdade, um pouquinho antes do meu aniversário até, eu fui para a China, na época da SARS ainda, tinha que usar máscara também, toda essa coisa de máscara que a gente utiliza hoje, né? Eu tinha que utilizar lá Então no você já é Brasil. pós-graduado, você já está acostumado com isso. Um pouco. E eu tive que me adaptar, né, a essa nova cultura de um país muito diferente. Demorei um pouco para me adaptar,
mas assim, amo a China, adoro a China. Foi lá que eu comecei a fotografar, foi lá que eu tenho a minha família, né? Conheci a minha esposa. Então, assim, não só o lado profissional é muito forte para mim, muito importante para mim lá na China foi criar uma família, né? Criar raízes, realmente. Fiquei bastante tempo lá, fiquei 10 anos. Então, deu para conhecer bastante a cultura dos chineses, né? Que são pessoas muito legais, eu gosto bastante deles. A gente teve uma parceria grande no dia a dia de trabalho, né? E eu acho que foi muito gratificante, né? Minhas filhas nasceram lá e acho que a China me devolveu bastante coisa legal também. E essa possibilidade de trabalhar com outra cultura, uma forma diferente de trabalhar, né? Diferente do Brasil, a forma de lidar, né? No dia a dia com as coisas, com os problemas, acho que foi muito bacana, assim. E não foi um caminhão de Ó, dinheiro, né? Mas foi na época foi interessante. é uma brincadeira, mas assim, foi uma experiência. Ninguém. Se alguém me ligasse e falar, vem para a China agora já, eu ia pensar um bom tempo para saber se era isso mesmo. Diferente de outros países, né? Sim. Mas aparentemente você ficou 10 anos lá. Aprendeu a falar chinês, mandarim, ou ficou Então, só no inglês por lá? cara, isso é uma pergunta recorrente, né? Na outra empresa que eu trabalhava também, não enjoei, o pessoal me perguntava se eu falava chinês, né? Cara, eu Não, você falava não um vai pouco. enjoar porque eu vou perguntar também em outros locais que você for falar, alguém vai perguntar também isso. É tipo aquela história do comediante que pergunta qual o limite do humor, entendeu? Você vai ter que responder isso várias vezes. Não, cara, eu sabia para me defender, sabe, no meu dia a dia de trabalho, né? No dia a dia na rua, até porque, assim, na empresa, a gente, a língua padrão era inglês, a gente tentava manter tudo no inglês, né? Apesar que eu, o Bruno, falava muito português lá no trabalho, mas, assim, quando a gente lidava com chineses, reuniões, era tudo em inglês para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Então, eu falava inglês para o chinês, ele traduzia para o chinês lá na reunião que a gente tinha, nos detalhes que a gente precisava fazer com fornecedores, porque como a gente tinha um data center próprio, então a gente tinha que comprar muito hardware, né, muitos serviços de terceiros lá, então a gente estava sempre falando com algum fornecedor, e aí era sempre no inglês para não ter nenhum detalhe de língua, né, tipo, você não está falando muito claro e tal. Mas, assim, no dia a dia, fora do trabalho, eu consegui me defender bastante. Quem aprendeu a falar bastante mesmo é a minha esposa, porque ela trabalhava lá diretamente com os chineses, né? E eu trabalhava mais com os chineses, mas num ambiente mais em inglês do que em chinês, propriamente dito. Então, foi isso. Deu para aprender um pouco, sim. Legal, legal. O que você viu de mais difícil e de mais fácil nessa sua experiência? Tanto do âmbito profissional como pessoal. Mais fácil? Se é que teve. Eu acho que o trabalho em si, né, era um trabalho complexo, difícil, era muito trabalho. Teve desafios no meio do caminho que foram muito gratificantes, né? Na parte de infraestrutura e segurança. Só para você ter uma ideia, a gente utilizava os nossos próprios servidores DNS. Hoje, eu acho que é algo que poucas pessoas utilizam, servidores DNS próprios. Né? Então, tinha uma base em Hong Kong, uma base em Dongguan, que era a cidade que eu estava. Então, nossos servidores respondiam direto para a internet. Né? Então, é um desafio grande. A gente tem que tomar muito cuidado com a parte de segurança da informação dentro da empresa. E eu acho que essa parte que foi assim o bacana, assim, o divertido, assim, digamos assim, que não era uma coisa pesada, né? O difícil foi se acostumar, né? Assim, eu demorei um ano para me acostumar a ficar lá, né? Porque eu fiquei um tempo sozinho e tal, então tem toda essa parte de adaptação ao lugar, né? Até cheiro e tudo mais, você vai se habituar com tudo, né? Na rua, as pessoas e tal. Mas depois de um ano, cara, eu fiquei super tranquilo lá. Foi, assim, uma experiência incrível, sabe? Então, eu tava muito ambientado. Tinha muitos amigos lá, ainda tenho. Até hoje a gente tem um grupo, né? Com meus amigos da China de trabalho. A gente tinha contato direto. Então, assim, hoje eu tô... Assim, foi uma época muito boa. Eu voltei porque já tava na hora, né? 10 anos. Então, eu precisava trilhar alguma coisa no Brasil. Porque eu acabei trabalhando pouco tempo no Brasil, né? Essa é a verdade, né? Eu trabalhei pouco tempo no Brasil e depois eu fui para a Chile e fiquei um período muito grande, muito longo lá. Eu fui com 27, voltei com 37, né? Imagina, eu fui
praticamente o período mais, né, da alta profissional ali, do top, e eu fiquei fora, né? Então, eu tava sentindo a hora que era momento de voltar, né? Legal. Na verdade você acostumou, demorou um ano para adaptar, mas teve 9 para aproveitar, né? Até constituiu família, Isso, aproveitou bem. isso. Minhas filhas nasceram lá, então deu para aproveitar, deu pra gente fazer bastante coisa legal, né? O Bruno tá aí, não deixa mentir. Foi muito, muito, muito bom mesmo essa época que eu morei lá. Eu fiz grandes amigos que me ajudaram no profissional, né? Então, esse período de um ano, né? O meu chefe, o Daniel, ele me ajudou bastante. Então, foi um cara que sempre esteve do meu lado, me ajudando. Então, ele fez essa ponte, né? De me ajudar a integrar com a China, né? Que é muito diferente. Diferente de você ir para os Estados Unidos, a língua é muito mais fácil, né? Então, ele me ajudou bastante também. É a pessoa que eu gosto muito também. Legal. E o que você trouxe de lição de lá quando você veio para cá, que foi legal de você aplicar e saber que não tem ou que é pouco usado aqui nos âmbitos de TI no Brasil? De TI no Brasil, eu acho que Não precisa ser lá. técnico, tá? Pode ser algo comportamental, por exemplo. Eu acho que assim, eu acho que a gente estava lá, eu estava no topo da tecnologia, digamos assim, de acesso a coisas. Então, tinha acesso a uma gama maior de hardware, por exemplo. A software igual, né? Mas hardware tinha uma gama muito maior, então eu tinha acesso a servidores de alta performance num custo muito menor. E era muito fácil eu ter peça de reposição. Então, esse é um negócio que eu senti bastante quando eu vim no Brasil. Eu já sentia no Brasil, era tudo muito difícil, né? Você vai solicitar um servidor, demora semanas ou até meses, né? Porque tem tudo sob demanda, sob encomenda. E lá eu conseguia com muito mais facilidade, né? Eu acho que o que ajuda isso também é a parte da logística de lá, né? Então, eu poderia comprar um produto que estava em Pequim, eu estava no outro lado da China, em 3, 4 dias estava lá. Então, isso ajuda bastante, dinamiza bastante, né? O trabalho que eu tive lá. Eu acho que, assim, quanto a comportamental, os chineses têm um modo diferente, né, de trabalhar, que não é que é ruim, é bom. Então, eles evitam, né, um embate, esse tipo de coisa. Eu tive muito pouco esse tipo de situações dentro da empresa que eu trabalhei. Eles eram muito tranquilos de conversar e a gente conseguia resolver nossos problemas. Eles eram parceiros, de fato, da gente, sabe? Assim, no sentido de entender que a gente estava ali para ajudá-los a chegar também no outro nível, porque eu já não conseguia fazer o meu trabalho sozinho, eu precisava de mais gente. Então, chegou um momento de empresa que eu precisei disseminar bastante conhecimento de Linux, de servidores SMTP, DNS, toda essa parte de infraestrutura mais raiz, digamos, que hoje a gente não usa tanto, né? Não que nós usamos, nós usamos muito mais o serviço do que a infraestrutura disso, de fato, configuração e tal. Então, eu fiquei bastante tempo da minha vida ensinando eles a utilizar as tecnologias, utilizar Linux, enfim, ajudei bastante eles e, assim, até hoje eu tenho um contato com alguns, né? Um já está na Austrália e tal, e foi sempre muito tranquilo. Eu acho que um período muito tranquilo de trabalhar com eles. Eles têm uma forma de trabalhar um pouco diferente dos brasileiros, assim, de uma forma geral, do europeu, né? Digamos assim. É bem diferente. Na verdade, você consegue o preço até melhor porque o que a gente compra daqui vem de lá, né? Então lá Sim. você já tá no local, né? Paga Sim. mais Isso baratinho. essa parte de negociações são muito espertos, né? Então, você ia para o shopping lá comprar uma roupa, comprar alguma coisa, o preço estava lá em cima. A roupa não tinha nem etiqueta de preço, então você não sabia o real preço, né? Então a gente foi aprendendo com o tempo qual que era o real preço, porque tinha amigas chinesas, amigos chineses, não, cara, o preço real não é esse, é um outro, né? Aí a minha esposa também aprendeu a falar muito chinês, então ela já conseguia entender o que eles falavam, a ponto que muitos amigos nossos, quando iam negociar, eles não falavam mais em mandarim, tinha que falar em outra língua, falavam em cantonês, por exemplo, um outro dialeto, né? Que não é oficial, né? Que é utilizado mais em Hong Kong. Então, já que a gente não conseguia entender, então era bem engraçado. Mas na Ásia, de uma forma geral, os lugares que eu conheci, Tailândia, China, Camboja também assim, eles têm muito essa negociação, faz parte do jogo. Não quer dizer que ele está te enrolando, mas faz parte do jogo negociar. Não aceitar de primeira o que ele está dizendo do preço. Então, já trazia um pouco disso até no nosso trabalho. Como turco, libaneses, que
tem o prazer na negociação, não necessariamente você precisa ter o preço ali, mas para poder ter o approach de negociar, né, no dia a dia. Eles não se sentem ofendidos, acho que esse é o ponto. Eles não se sentem nunca ofendidos por você estar pedindo, eu quero um desconto, eu quero, né? Então é muito mais tranquilo de você conversar, né? E negociar isso de forma mais clara. Legal, legal, bacana. E dali das tecnologias, alguma coisa de diferente que você viu que você não via no Brasil, que você pôde utilizar pelo menos na época e que você tem contato hoje, que você acaba te ajuda no seu dia a dia hoje? Eu acho que tecnologia não. Eu acho que tive um acesso a hardwares que eu não teria acesso, a tecnologia de backup que eu não teria acesso no Brasil, né? A gente teve desafios interessantes que talvez eu não teria no Brasil, né? Então, por exemplo, toda a parte de infraestrutura e VPN, eu ajudei a montar, eu montei, eu defini, né? Junto com o Daniel, junto com outras pessoas, junto com o próprio Bruno, né? O próprio Bruno fez a implementação lá do VoIP na época, né? Então, todos os brasileiros da empresa ligavam para o Brasil utilizando a internet, então era um trabalho ali em conjunto que nós fizemos junto. Então, houveram bastante desafios muito legais, né? Era um time espetacular, eram pessoas muito legais, assim, sabe? Tipo, não eram pessoas tão formais, assim. Então, não tinha esse problema de ser tatuado, não sei, não importa, né? Então, eram pessoas que estavam ali focadas no trabalho, né? Na amizade. Então, a gente tinha muita amizade fora do trabalho, porque era uma comunidade brasileira. Então, eu acho que isso corroborou bastante para o nosso desempenho no dia a dia. Então, é algo que eu trago comigo. Algo que acabou ficando intrínseco, porque hoje, as pessoas que eu tive contato no passado, as outras empresas que eu trabalhei no Brasil, eu sempre tentava trazer eles para eu conhecer de fato, né? Não só a pessoa profissional, mas o pessoal. Eu acho que é importante você conhecer a pessoa, entender, né, as diferenças. Eu acho que é importante até para você saber como lidar com essa pessoa. Eu acho muito importante. Eu acho que a cultura do home office é legal, eu adoro a cultura do home office, mas eu sempre tentei marcar assim, papos fora do trabalho, né? Para eu poder conhecer um pouco mais as pessoas que trabalham comigo, né? Então, fiz muito isso lá no Enjoei, por exemplo. Então, e tinha um contato direto com as pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Isso foi muito bom. Eu acho que você cria um time mais coeso, sabe? Sim. Agora com o advento aí de pandemia, talvez o híbrido seja uma opção para ficar, né? Para você. Que é importante eu pelo menos acredito que é importante um trabalho home para que você possa balancear com a vida familiar, mas é importante estar no escritório, contato com as pessoas, trocando ideias. Talvez seja uma ideia que deva ficar, até com outras vertentes que estão vindo aí de uma terceira ou quarta onda que possa surgir, então talvez o híbrido seja a melhor possibilidade a se tratar daqui em diante, né? E Com me fala um certeza. pouquinho, bom, você foi lá, ficou todo esse tempo, constituiu família e falou, cansei. Eu estou cansado aqui de comer gafanhoto, de comer umas comidas, vou voltar para o Brasil. O que te fez vir para o Brasil? Me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória até agora, depois que você voltou para cá para o Brasil, cara. Cara, assim, outros amigos meus próximos, né? Eles também voltaram e nunca avisavam sempre em cima da hora para não ter, né? Choradeira e reclamação. Eu acabei percebendo que 10 anos, né? Tava 10 anos na China já, meus filhos já estavam um pouco grandes e tal, a Mabel, o Vitor já. Então eu entendi que era o momento de eu voltar, sabe? De eu trilhar alguma coisa aqui no Brasil. Voltei ali final de 2013, ali, pré-copa, né? Acho que pré-copa. E nessa volta, né, eu comecei a olhar o mercado, ver o que eu poderia me encaixar, né? Trabalhei tanto tempo muito focado em infraestrutura. Então, eu comecei a trabalhar com cloud, foi o contato que eu tive mais com a AWS, né? E eu trabalhava um pouco mais como um suporte nível avançado de Linux para projetos especiais dessa empresa. Então, a gente tocou alguns projetos de automação, por exemplo, de sistemas, né? Então, fizemos um projeto para TOTOS, na época, que fazia automação de instalação do Proteus à nuvem, né? Um projeto gigante que tinha back-end, tinha automação de infraestrutura,
tinha uma série de customizações que a gente tocou nessa empresa. Foi muito Naquela legal. época, o Proteus ainda não tinha solução direta para cloud. Hoje eles têm a solução deles de cloud. Naquela época não tinha. Isso. Lá no escritório em São Paulo deles, ficava tudo no data center deles. Eles estavam começando a jogar alguma coisa na nuvem. E aí a gente montou uma orquestração de subida de Proteus na nuvem com uma calculadora também. Então a gente calculava ali o custo da máquina, tinha uma série de custos baseado em métricas que eles passavam para nós, né? A quantidade de usuário, enfim, então tinha todos esses detalhes que a gente tocou nesse projeto. Foi um projeto muito legal, trabalhamos bastante. E eu comecei digamos, voltar um pouco para esse mercado do Brasil, o que é o Brasil, né? Tipo, tanto tempo fora, né? Ficava 15 dias no Brasil a cada um ano só, né? Visitava os parentes e tal, então era muito rápido, né? Então comecei a olhar para esse mercado, entender o que era esse mercado de cloud, e eu fiz essa transição, né? De essa infraestrutura mais raiz, digamos assim, né? Subir servidor e tudo mais, para uma coisa mais focada na nuvem, né? Com tecnologias novas, né? Utilizando ali DevOps, SRE, e comecei a trilhar esse novo caminho, né? De aprendizado e conhecimento, novo conhecimento de coisas que eu não conhecia ainda. Linux continua igual, né? Mas acabou que o Linux cresceu tanto que hoje ele se tornou uma coisa assim, cara, é Linux. Não tem nem conversa. A gente compila menos, vamos dizer assim, né? Ah, com certeza. Não compila mais. É muito mais / configure make install da vida, sobe um kernel panic, chora, faz de novo e vai acertando e vive o Slackware. Mas, para um dia a dia de produção, né, tinha que ser um Red Hat, alguma coisa voltando para o NPM que dava uma performance melhor. Então, até voltando um pouquinho nisso, cara, é muito louco, né? Essa época que eu fiquei na China, eu tinha total autonomia, né? Isso que era uma coisa muito legal. E eu cheguei a rodar uma época na minha infraestrutura inteira, Slackware. Toda ela, de ponta a ponta. Tudo. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas agora, lembrando de Slackware. Tudo Slackware, cara. Tudo. Servidor de e-mail, tudo que você imaginar eu usava lá. Então, foi um período muito bom. E a gente fez bastante coisa legal. Mas aí, voltando para o Brasil, né? Que é o que está falando agora. Trabalhei nessa empresa, foi muito legal. Foi puxado um pouco, né? Mas foi muito bom. Me deu base para conseguir outras coisas e entrar no mercado, de certa forma, de DevOps, né? Aí, depois dessa empresa, eu trabalhei em outras empresas, assim, por um curto período de tempo. Trabalhei na Accenture, enfim, umas empresas, né? Um período menor de tempo. Aí eu acabei indo para o Enjoei, né? Fiquei bastante tempo lá. Foram 5 anos, né? Uma jornada gigantesca lá. E de uma infraestrutura média para algo que ficou muito, muito, muito grande, realmente. Né? Aí a gente começou a utilizar aí realmente DevOps na veia, né? Containers, né? Cluster de Docker. Então a gente começou a sair daquele modelo EC2 para um modelo muito mais escalável, fácil de escalar, simples, né? Então a gente começou nessa trilha aí. Fiz uma migração bem pesada aí da AWS de São Paulo para Norte Virgínia, ficamos aí 20 e poucas horas migrando o servidor, banco de dados, enfim, Memcache, Redis, enfim, cara, muita coisa mesmo. E aí migramos tudo para Norte Virgínia e aí começamos a nossa vida lá, utilizando containers, Docker sempre, né? Então ajudou bastante, acho que dinamizou bastante, facilitou bastante o nosso trabalho no dia a dia. Eu tinha um time relativamente pequeno lá, né, de DevOps, e a gente conseguia entregar muita coisa com pouca gente, sabe? Então foi algo que foi bem gratificante mesmo nesse período que eu fiquei lá no Enjoei. Foram 5 anos, trabalho muito divertido lá, gostei bastante, mas já sentia que eu precisava tocar outras coisas, sabe? Outros desafios na minha vida. Aí fiquei um tempo na MLabs, né? A última empresa aí, penúltima que eu trabalhei. Trabalhei mais focado em SRE lá, né? Fazendo um trabalho ali de observabilidade, né? Melhorias da infraestrutura, né? Algumas migrações e tal, de Kubernetes para ECS. Enfim, tinha vários workloads diferentes e tal. Era uma infraestrutura um pouco mais diversificada comparado ao que eu tinha lá no Enjoei, né? Por exemplo, o Enjoei era um pouco mais focado em ECS, uma tecnologia mais específica, e a gente seguiu um padrão ali, montou um stack, então ficou muito fácil a gente replicar isso.
Eu fiquei por um período curto também, 6 meses lá na MLabs, né? E recebi aí um desafio gigante aí. Um amigo meu me convidou para trabalhar na Holistics, uma empresa de bem-estar, né? Wellness, que a gente fala, né, em inglês, né? De bem-estar. E estou aí no desafio de montar todo esse time, né? Não é muito mais focado só em infraestrutura, é focado em engenharia de uma forma geral. Então, infraestrutura vai ser uma parte da engenharia muito importante que eu vou ajudar a construir. Então, estamos nesse momento agora de construção de time, né? Esse é o momento que eu estou agora na Ulisses e está muito, muito legal. Bastante desafio interessante aí tanto de infraestrutura como código, né? Então tem bastante coisas para a gente fazer. Legal, legal. Esse podcast a gente vai deixar ele ao vivo, depois que a gente acaba, eu deixei ele salvo no Instagram da Utopina. Depois a gente exporta esse áudio, a equipe edita bonitinho, com abertura, com todos os efeitos bacanas, vai para o Spotify e vai para o nosso canal no YouTube, onde eu vou deixar os links, os links lá, para vocês poderem visitar e saber aonde que o Ricardo está se metendo em fazer agora os servidores dele, né? E me diz uma coisa, de toda essa experiência que você teve, bom, você foi para lá, foi bacana que você acabou voltando, né? Você me disse que veio de um ambiente que tinha meio que uma ideia de startup, não se ligava muito se você tinha tatuagem, que você iria de um jeito ou de outro, o dress code era mais comum e relaxado. E aí você já voltou para o âmbito de trabalhar numa startup. Então você acabou mantendo o mesmo padrão. Mas você que ficou 10 anos na China, você sabe que isso não é muito novo aqui no Brasil, né? Isso deve ter o quê? Uns 5 a 7 anos para cá que isso começou a afrouxar um pouco mais, né? Você ainda sentiu alguma diferença nessa questão de cultural, de dress code, ou na comparação ao que você viveu na China? O que eu acho que é tranquilo, acho que na China era tranquilo, dress code, não era tão assim como algumas startups. Eu tenho amigos que trabalham no Nubank, eles vão de bermuda e tal. Eu mesmo não, nem sei se eu consigo, assim, trabalhar ir para o escritório de bermuda. Mas, assim, era muito tranquilo o dress code na China, a gente tinha calça jeans, camiseta, normal. Não tinha essa de... Todo mundo, até a diretoria aí, então tava todo mundo muito, muito tranquilo com relação a isso. Nas empresas que eu trabalhei, startup, muito tranquilo mesmo também, dress code, muito tranquilo. E aí tem uns que chegam até um certo, né, até um limite, digamos aí, de ser de bermuda, chinelo. Meu amigo aí de bermuda, chinelo, tudo bem, né? A TOTS estava começando esse movimento também, com a empresa, né, que não, digamos que é uma startup, uma empresa gigantesca, o movimento de usar bermuda, né, e ter essa... Então, acho que eu não senti muita diferença, não. Sempre foi bem tranquilo essa parte. Eu acho que acabei escolhendo empresas que eu conseguia, que tinha um pouco a ver comigo, do meu jeito de ser, eu acho, do jeito de eu levar a vida. Eu acho que eu acabei conseguindo escolher. As que não entravam muito nesse padrão, digamos assim, eu acabei não conseguindo ficar, né, me adaptar, enfim, acho que era... Então, eu acho que é muito bom trabalhar em startup, é uma galera muito diferente, nova, assim, acho que é muito, muito gratificante, sabe? Você conhece gente de todo tipo, né? Então eles não têm esse negócio de dress code, eles falam o que precisa falar, então é diferente, sabe? Eu gosto desse ambiente. É mais correria, claro, né? Você acaba, as prioridades mudam, né, numa startup, né? Então o que era uma coisa muito certa para hoje, já não é mais para amanhã, vamos mudar o caminho, vamos mudar o rumo. Acho que esse dinamismo é muito legal e essa velocidade que as coisas vão acontecendo, e eu acho que é muito bom, né? É ruim trabalhar em lugares que é engessado, que você não consegue mudar as coisas tão facilmente, né? Tudo é muito demorado. Então, acho que isso é uma coisa muito legal em startup. Eu tenho uma máxima que quanto mais relaxado o ambiente, mais startup, mais você trabalha. A gente até brinca, fala, ó, você pode ir de bermuda, você tem uma mesa de bilhar, um local, mas você vai trabalhar 15 horas. É mais ou menos isso, né? A Utopina é praticamente uma startup, muita gente faz de tudo. Eu falo que as pessoas têm responsabilidades e não cargos. Então, eu sou responsável por fazer a coisa acontecer e ligar os pontos. Quem cuida da parte de marketing é responsável por fazer com que as pessoas conheçam a Utopina. Onde vai ser, como vai ser, é a briga do dia a dia.
Da mesma forma, o pessoal do suporte que precisa manter o ambiente. Então, é uma série de fatores que você precisa correr, é o que você disse, é muito volátil e as coisas mudam todos os dias. Então, muita coisa você tem uma ideia nova, a gente muda a testa, faz o MVP, vê o que vai dar e vai testando. A gente, de vez em quando, eu troco figurinhas com o Ricardo sobre soluções para a gente poder pensar junto em coisas que a gente pode colocar e faz parte do dia a dia, né? De trabalhar com startups e poder ver soluções. Eu acho que se tem um lugar que a gente tem que problemas a resolver, nada melhor do que o Brasil. A gente tem milhões de problemas a serem resolvidos aqui, coisas a serem melhoradas. Então, Claro, sempre claro. tem alguma coisa a ser feita ou a ajustar, né? Qual que Eu você acho. vê hoje o seu maior desafio hoje na atual posição que você está? E você pode me responder depois do que você ia falar que eu te cortei. Não, não, só vou só afirmar o que você está me falando, né? Eu acho que hoje o maior desafio já é algo que eu estava buscando, né? Acho que eu tô assim. A gente falou muito tecnês, eu adoro técnico, eu gosto muito. Mas hoje, já no joelho, eu não conseguia mais tocar o técnico no dia a dia, né? Mão na massa, não conseguia mais fazer. Eu estava mais na parte de gestão. Na Embleves também foi um cargo muito mais gestão do que mão na massa. E que não disse que vai ser um mix, né? Até a gente conseguir montar o time que a gente quer e ter os objetivos mais, né, direcionados, porque a gente precisa entender toda essa parte de crescimento da empresa. Eu vou pôr bastante mão na massa e vou ter que fazer bastante gestão de time, né? Então, o desafio hoje é gerir o time, contratar bons profissionais, né? E tentar não errar, né? Acho que esse é o ponto que eu tento guiar, né? Tentar evitar aí o erro e tentar ser o mais assertivo possível dentro desse cenário de total incerteza do Brasil, do business, de tudo, né? Então a gente não tem muita certeza das coisas, então a gente tenta ali no dia a dia ter esse feeling, né? Acho que tem que ter muito feeling ali para conseguir passar por esses desafios também. Então, o meu desafio hoje é começar a montar esse time aí de engenharia da Ulisses. Eu vi até que você chegou a postar uma vaga que você, lá no LinkedIn. Falei para o pessoal o que você está precisando, de repente o pessoal que escuta o Topcast, ou no próprio canal, no Spotify, no próprio canal, eu dei até uma compartilhada no LinkedIn, mas se porventura alguém estiver escutando, souber, puder compartilhar, buscar, gente, oportunidade é sempre bom. Fala um pouquinho aí o que você está Claro, precisando no time. total. Eu estou precisando realmente de gente. A gente está com o desafio de montar um data-driven, né? Assim, montar um data lake e fazer a empresa realmente seguir, né, nesse caminho de dados como solução principal, como, né, o data-driven realmente de definição, né? Então, esse é o trabalho inicial que a gente está fazendo agora. E eu estou precisando de pessoas. Daqui a pouco o DevOps também vai precisar para cuidar de toda a parte de infraestrutura. Então, é o que a gente está olhando para esse momento, né? Montar esse data lake. Legal. Então, alguém mais da área de ciência de dados, de DevOps, alguma coisa de SRE? Ciência de dados e essa parte de back-end que a gente está mais focado. Acho que SRE e DevOps eu vou estar ainda à frente um pouco à frente desse time, vou estar tocando um pouco com o pessoal como é que a gente vai tocar. Fazer isso, acho que dar esse pontapé inicial é importante também para criar uma direção, né? E aí, quando vier o DevOps, ele vai estar com um caminho um pouco mais trilhado aqui dentro da empresa, sabe? Legal, legal. Você que vai estar escutando a gente, procurem Richardson Williams no LinkedIn. Eu vou deixar depois o link aí. Não deve ter Vocês muitos, no. né? Eu imagino que não. Richardson não é um nome muito comum. Não sei. Mas vocês conseguem achá-lo, manda mensagem, tem sempre uma oportunidade para ser feita aí dentro. Richardson é um cara que me ensinou muito da parte de Linux, eu levo os ensinamentos dele até hoje. Você é das pessoas que sou responsável por ter a empresa, porque muitas soluções em Linux, agora a gente mexendo com a AWS, com uma série de coisas aí, então quem for para o time dele com certeza vai aprender muita coisa, não só isso, mas culturalmente de tudo que foi
para lá, né? Beleza, Ricardo. A gente quis bater um papo, entender um pouquinho aí de como foi a sua experiência na China, entender um pouquinho do que foi aqui. Nós estamos batendo nossos 40 minutinhos aí. A ideia é que não fique muito longo, que as pessoas, depois de muito tempo, elas desistem de escutar a gente. E também eu quero te chamar outra vez para a gente se aprofundar um pouco em outros assuntos que fique bacana para o pessoal poder escutar e entender, tá? Então, nós vamos provavelmente chamar numa outra oportunidade, falar sobre outras coisas, aprofundar um pouco mais. As portas do Topcast e do Topinho estão sempre à disposição. Nesse momento, a gente toca um sino, que é o sino da dica. Eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal. Pode ser um livro, uma frase, um software, algo que o pessoal que está escutando a gente possa auxiliar no dia a dia aí. Cara, eu tô lendo um livro muito interessante chamado A Elegant Puzzle, sobre Engineering Manager. É um livro, acho que você pode mandar o link depois. É um livro muito legal, apesar de estar, né, tá em inglês. Eu acho que, claro, quem trabalha com nossa área sabe que inglês é essencial. Então, é um livro que, assim, está me ajudando bastante nessa parte de management, de pessoas, times, né? Eu acho que eu já tinha isso lá no Enjoei, já teve que montar vários times lá no Enjoei, trabalhava comigo na infraestrutura, mas é um livro que está me ajudando bastante. Eu estou gostando bastante de ler. Aconselho, acho que é muito bom. Você vai perceber que na parte de gestão, o que a gente menos faz é o técnico. Se você tiver um time montado e colocar e fazer com que as pessoas possam andar com as próprias pernas e que você possa direcioná-los, o que a gente faz, a gente basicamente a gente mais conhece, a gente menos faz. Isso. Essa é a verdade. É muito mais gerenciar talentos do que a mão na massa em si. E aí esse é um desafio, porque lidar com máquina é muito fácil. A gente vai lá, dá o comando, muda, lidar com pessoas é o grande desafio. Eu Total. ultimamente ando estudando psicologia positiva, física quântica, que é a gente pode falar, pode chamar do nome que for, né? Eu chamo de energia, que é quando você tem algo muito positivo, as coisas andam para que aquilo aconteça e faz muito sentido junto com a equipe. Quando todos estão no mesmo pensamento, com uma mesma direção, caminhando juntos, faz sentido e aí as pessoas estão mais propícias a escutar o que você está dizendo e também propícias a entender melhor uma tecnologia e captar muito mais a mensagem. Então, faz muito sentido isso. Você vai ver que os grandes desafios estão nos seres humanos e não no técnico. Eu acho que o trabalho de cuidar de um time, né? Eu acho que é muito voltado a você não atrapalhar o time, primeiramente, e tentar ajudar, Exato. né? Pontualmente, né? Cada um tem uma necessidade diferente dentro do time, né? Entender como é que o que está acontecendo com aquela pessoa. Acho que é muito importante saber o que motiva essa pessoa no dia a dia dela, o que faz ela acordar, trabalhar, né? Então, muitos casos as pessoas têm algum problema pessoal, pode atrapalhar no dia a dia dela. Então, eu acho que tem que estar bem assim de olho, né? Tem essa sensibilidade que acho que o tempo que eu fotografei bastante também na China, acho que me trouxe um pouco esse senso de percepção das coisas, né? Apesar de estar todo mundo em home office, né? Então, perceber um pouco mais, acho que é muito importante. Nós trabalhamos com pessoas para pessoas. Essa é a grande verdade. Se você não souber lidar com pessoas, você não evolui em nenhum dos campos. Essa é a real. Total. E o Ricardo foi um cara de TI que virou fotógrafo ou foi um fotógrafo que virou um cara de TI? Antei que virou fotógrafo. Passei uma época da minha vida assim, vivendo esse mundo da fotografia muito intensamente, né? Participei aí de eventos de fotografia no Brasil e, e eu gosto. Hoje eu não estou um pouco longe disso, né? Da fotografia, mas assim na China eu era muito ativo em comunidade, na próprios fotógrafos chineses. A gente tinha vários amigos lá, então a gente montou uma comunidade de fotógrafos de rua lá. Então é algo que me deu por muito tempo, foi muito prazeroso assim, para mim. Gostava demais fazer isso. Por problemas de trabalho, muito trabalho, família e tudo, eu não consigo conciliar do jeito que eu conseguia lá.
mas eu adoro fotografar, gosto de falar sobre. A gente pode fazer um papo sobre fotografia de rua especificamente, fotos em preto e branco, o porquê, o não porquê, porquê colorido, porquê preto e branco, enfim, passei aí, acho que 8 anos da minha Anota aí, vida gente. Está dedicamente. anotado. Próxima conversa sobre Eu passei fotografia. 8 anos da minha vida. Minha esposa é fotógrafa também, assim, fez o curso e faz, e é uma paixão dela também, essa questão de fotografia. E os olhos pela lente realmente dá uma outra vertente para o mundo. Eu já fiz fotografia de eventos, né? Mas não é o que eu gosto de fazer de fato. O que eu realmente gosto é fotografia de rua, observar as pessoas no dia a dia delas, sem interferir no dia a dia delas e tentar captar os momentos. Então, na China foi um lugar que eu consegui fazer isso por mais tempo, né? No Brasil, muito menos. Mas tô pensando em voltar a fotografar. Minha filha também gosta um pouco de fotografar, então ensino um pouco para ela do que eu aprendi, enfim, nesse período. E é algo que eu gosto bastante. Levo comigo aqui, então tenho minha tatuagem de fotografia, é algo que levo, que eu guardo para mim, porque foi algo que me ajudou também no profissional, né? No meu dia a dia de trabalho também. É um caminho que você tem que ter algo para ter uma outra visão e para desopilar de vez em quando. Eu acho que é Total. um caminho para isso. E aí, se você quiser bater um papo também sobre a AWS, sobre visões aí técnicas, podemos falar também. Vai ser mais polêmico esse assunto, mas podemos falar Ah, também. sim, sim, sim. Polêmica sempre tem. Polêmica sempre tem. Você sabe que eu fiz eu não sei se foi o primeiro Topcast foi com o Abner, que foi um colaborador meu, que hoje trabalhou em várias empresas, trabalhou numa empresa francesa comigo chamada Cassiopai, depois trabalhou na Acesso para cartões, e Pô, legal. hoje está na Amaro, que é uma empresa da parte de roupas. E a gente conversou sobre nuvem de forma muito simples, né? O que é nuvem, como que ela está, como que ela funciona. E a gente ficou de marcar um papo falando que nós entramos naquilo, né? E aí, o que usar, né? AWS, Google Cloud, Azure. E aí gerou uma polêmica. Eu falei, eu prefiro a AWS, porque eu acho o marketplace melhor, acho que tem muito pacote para tudo, então eu não devo nada para ninguém, não pago royalties para ninguém, mas eu prefiro a AWS. Aí a gente ficou numa polêmica. Então, a gente pode marcar um bate-papo nós três para a gente degladiar sobre soluções e aí escovar um pouco de bit, né? Claro, Num claro, total. outro, É, a numa AWS outra tá, linha. a AWS está na frente, não adianta. Se eu já fiz o deparo algumas vezes, já olhei para outras clouds, mas a gente acabava sempre se deparando com um serviço que precisava ser gerenciado que o outro provedor cloud não tinha. E serviço gerenciado é muito importante, né? Acho que é importante ter isso. Você pensa num tamanho de time e você tem que olhar para se você precisa ou não de serviço gerenciado baseado no tamanho do teu time. Eu acho que é muito importante. Tem outras empresas que elas usam, tem muita gente, então eles podem se dar o luxo de subir tudo e configurar. Mas uma empresa menor, uma startup que está começando, pouca gente, você precisa de um serviço, quanto mais gerenciado, mais seguro, melhor. Acho que esse é o ponto. Mas assim, a gente Sim. pode bater um papo sobre isso sim. Acho que tem Vamos aí marcar bastante. um papo entre nós três, uma Pode escovação de ser, bit, pode ter certeza. pode ser. A agenda de janeiro a gente já estou fechado. De dezembro a gente faz geralmente sempre as 3 primeiras semanas, porque a última semana é sempre corrida para todo mundo, é fechamento, é bateção de meta, é sempre mais difícil. Então a gente faz nas 3 primeiras semanas aí. Boa. Como eu disse, esse áudio vai para o Topcast no podcast, no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Ricardo, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Obrigado pela presença. É um cara que a gente fala pouco, mas quando fala, parece que a gente se vê todos os dias. Obrigado realmente pela presença. Obrigado a todo mundo que acompanhou, a todo mundo que comentou aí sobre o nosso bate-papo. Obrigado realmente de coração e vamos com certeza fazer as próximas. A gente não pode falar muito, senão depois falta assunto. Tá bom, então. Perfeito. O prazer foi meu, foi muito legal falar um pouco. Eu falo pouco, né? Então, eu acho que eu falo pouco, então não sei
Falou bastante hoje. Falei bastante? Tá. Legal. A gente pode marcar outro, sim. É um prazer, cara. Tá bom? Vamos falar. Beleza, gente. Grande abraço, Ricardo. Até Tchau, mais. tchau. Falou.